Está começando mais um podcast Metanoia Racional. Voltamos com o podcast do Metanoia Racional. Aqui é Matheus de Lima Mota. Aqui é Miguel Barbosa e o futuro é Testemunho de Jeová no TikTok. E aqui é Maurício Tais. A gente vai falar sobre a evangelização do século XXI. Bom, a gente vai começar aqui abordando a evangelização do século XXI. Durante os séculos, a evangelização ela teve vários modelos e métodos. É lógico que tem os tradicionais que vão manter até os dias de hoje, mas a tecnologia está cada dia dando oportunidades diferentes. A gente estava até em off debatendo, né, o tema e a gente pensou em várias coisas, inclusive metanoia racional. Aqui o metanoia é uma evangelização, de certo modo, digital do século XXI. Mas e o que vocês acham? Começa aí, vocês dando um ponto de vista de vocês. Eu queria até, trabalhando, né, a gente está no começo, né, e falar das primeiras revoluções que teve na evangelização, que foi a impressão, né? Você imprimir a Bíblia, né? Porque até então era só feita pelo Papa, né? Ou alguém que sabia o latim, né? E com o avanço que teve da tecnologia, foi possível já trazer para todo mundo ter a possibilidade de ler, né? Que foi um grande avanço que antigamente não tinha. O próprio ato da pessoa saber ler já foi uma grande revolução para a época. Também que com o passar do tempo, igual o Miguel estava sobre a evolução, a gente vê que começa lá com os papiros, aí vem os escritos, chegando agora numa época onde escrever deve ser até um hábito, porque hoje é digitável. Emoji, né? Hoje tudo é emoji, nem escrever mais. A gente está na era da evangelização com emoji da cruzinha. Da mãozinha, né, de oração. Da mãozinha de oração. E isso traz o quê? Que a gente tem que estar se inovando também, né? A gente vê as igrejas, por exemplo, hoje em dia, que não atrai tanto público, ou que não tem muito menos, ou até que extinguiu, basicamente foi por não se adaptar ao mundo de hoje, né? Aquela coisa antiga das leis, e tu vê que não atrai mais as pessoas, né? E aí a gente tem que saber diferenciar até que ponto, né? É um dogma, né? Uma doutrina, até que ponto a gente pode ir, né? E eu acho que esse é um ponto muito interessante, que a gente tem que saber essa linha, né? Não permitir tudo, mas em compensação também tem que se renovar em várias dogmas, né? Várias doutrinas. Muitas vezes as pessoas elas confundem cultura e hábito com doutrina bíblica. Tem muita gente que isso daí não entra na igreja. E muitas das vezes é uma questão, como tu citou mesmo, né, a questão lá de Gutenberg. E quando ele fez a primeira Bíblia, ele fez já 2 volumes, né? E ele é uma história que eu ouvi, não sei se a referência dá para vocês, né? Então pode ser que foi uma lenda que eu ouvi e eu tô contando aqui. Então bota aspas aí no que eu tô contando. Que ele apresentou a Bíblia para alguém do clero, não sei se da cidade dele mesmo, ou se é alguém de um nível um pouco maior, e o cara falou que era coisa do diabo, porque era exatamente idênticas, era idêntico. Ele falou que só o diabo poderia fazer uma coisa dessas. E muitas vezes as pessoas acham que também, assim, uma ferramenta ou outra, não, isso daí é coisa do diabo. Mas, poxa, imagine se a gente ainda tivesse tendo que ter a Bíblia manuscrita, que alguém teve que passar ali escrevendo, copiando de um modelo para um outro para poder compartilhar. Eu acho que a grande propagação do evangelho no mundo e o que ajudou muito, ao Martinho Lutero no século seguinte fazer a revolução, John Wesley pregar na quantidade de ter pessoas ouvindo ele, na quantidade que ouviram, e depois, assim, todos os demais grandes evangelistas e avivalistas que vieram, se não fosse a tecnologia da imprensa, né, a tecnologia ajudando ali a fazer uma tiragem muito maior
muito maior de Bíblia, a gente ainda está lá atrás. Eu acho que se a Bíblia não tivesse acessível, na medida do possível, mas acessível como nos tempos lá do século XVI com a Reforma Protestante, não existiria a Reforma Protestante, porque as pessoas não teriam como ler a Bíblia. Como que a gente vai viver só a Escritura sem a Bíblia? Então acho que a tecnologia é uma ferramenta muito útil para a gente. É interessante sobre a questão da tecnologia, que ela vai evoluindo, mas conforme a gente fala da Bíblia, o interessante é a mensagem que ela traz. Porque mais que ela tenha sido impressa e trazida para os nossos dias na digital, mesmo no celular, o interessante é que o que está escrito nela tem que continuar o mesmo. Mesmo que às vezes hoje a gente encontra várias versões dizendo a mesma coisa, você só vai ler com palavras diferentes ou trazido algumas palavras mais para o nosso cotidiano, mas não mudando o que está escrito nela, só mudando a forma como a gente vai ler ela, né? Isso, que é aquela coisa, você pode dizer que tá chorando ou você pode mandar um emoji de chorando, né? Mas sem perder a mensagem, né? Isso a gente vê muito evidente, que é sempre a troca de traduções, né? Cada vez que o tempo vai avançando, né, a língua vai ficando defasada, né, com o tempo, né. Então você vê que tá sempre tendo essa reforma, né, na própria tradução da Bíblia, mas igual falando, tendo cuidado para não perder o significado, né, mas passando que melhora a mensagem para quem tá lendo, né. Sim. Eu acho. O importante é mantendo a essência, né. Esses dias eu ainda tava pensando, eu tava vendo um vídeo que aconteceu numa igreja e um pastor pregando, eu falei, poxa, o importante é manter a essência. O cara perdeu a essência. Legal, a roupagem, né? A forma que ele estava falando é o evangeliquez. Ele estava falando ali com o sotaque de pregador, mas a essência já tinha perdido há muito tempo. Eu até imaginei na hora assim um exemplo que eu acho que é muito fácil de todo mundo entender. Mesmo quem não toma já sabe o que é Coca-Cola. Então não adianta nada eu pegar a garrafa da Coca-Cola, que é patenteada, é um ícone da própria marca, e tirar ali o refrigerante, né, o conteúdo de dentro, colocar qualquer outra coisa. A garrafa é Coca-Cola, mas o conteúdo não é. Então a Bíblia, independente do local onde eu estou lendo ela, mantendo a essência, ela mantém o poder para o qual ela foi feita. Aí a gente entra no problema, né, daquela coisa, né, ser coach, né, a gente brinca, né, ser coach, né, porque chega um ponto que começa a exatamente perder a essência. Então a gente tem que ter cuidado para quem a gente tá ouvindo, né. Às vezes o cara fica falando em vitória, fica falando que você vai ganhar isso, conquistar, e no fim das contas o evangelho não é desse jeito, né, em grande parte o evangelho ele é uma coisa que é mais de sofrer, né? É difícil ser crente, né? E que eles tentam... Parece, né, que é uma distorção disso aí, né? Que ser crente você vai conseguir isso, você vai ter aquilo, né? E o que acontece demais, né? Porque a internet hoje facilitou tanto. A gente vê até o terraplanista, né? Até ele tem voz. Então a gente tem que ter cuidado para quem que a gente tá ouvindo. Até o cara que defende que a Terra é plana tem seguidores, né? E tá sendo ouvido. Imagina os pseudo-pastores. Pois é o que mais tem. E dá ibope, né? Porque normalmente são mensagens que confortam demais, né? E já é feito pra isso, né? Pra você atingir, pra ouvir o que você quer, né? E normalmente o evangelho é o contrário. Você tem que buscar a santidade. Ou seja, um caminho muito mais difícil, né? É interessante. Quando a gente está falando sobre evangelização, a gente pensa logo como a gente vai falar, no resultado da evangelização, porque a gente vai aplicar esse evangelho do que vem que você vai mudar a sua vida. Só que esse evangelho, o efeito dele dura pouco tempo, porque quando a pessoa vem e entra para a igreja, vamos botar assim, porque hoje o termo usado, eu vou entrar para crente,
Mas vamos botar assim, ele escuta o evangelho e não escuta a totalidade. Só pega essa parte, vem que vai mudar a tua vida. Tirando as outras partes de santidade, só vem que Deus vai te dar coisas. Isso. Aí, quando as pessoas entram e vê que não é bem assim, que você continua sendo um ser humano do mesmo jeito, passando por dificuldades, a única diferença é que Deus vai passar contigo. Claro que tem as bênçãos, que a Bíblia fala de muitas bênçãos, mas o propósito do evangelho não é só as bênçãos, entendeu? Então, quando a gente entra só esperando receber e não esperando se doar, quando a pessoa começa assim, que não é tudo que vem na nossa mão, as pessoas acabam desistindo e voltando para trás e falam, não foi aquilo que eu esperava. Porque a mensagem que eles receberam, mesmo com as ferramentas que a gente tem hoje, que até ela pode ter a parte boa, ter a parte ruim, conforme foi falado sobre os atalhos. A pessoa pode se decepcionar. Então eu acho que o efeito é curto. Esse tipo. Entendi, fica tipo uma mensagem, né, para quem, né, tá evangelizando, né, tomar cuidado com esse tipo de coisa, né, eu entendi o recado. A projeção que se faz, né, porque foi com base no IBGE, naquele censo do IBGE de 2010, então ano passado não teve, então a gente ainda fica nas projeções de que para cada um cristão evangélico dentro da igreja, a gente tem um cristão evangélico fora da igreja. Muitas vezes é até por conta disso, porque ele recebeu ali um evangelho, recebeu ali uma mensagem, e aí depois ele se decepcionou. Então a gente pode também que Jesus deu referente à evangelização, né? Ao reino de Deus. Ele vai comparar o reino de Deus é como um homem que saiu a semear. Então muitas das vezes a gente está, o evangelista, né, fazendo ali o trabalho de evangelização, ele é um semeador que saiu a semear, ele vai semear em diversos solos. Só que se a gente ficar também só lançando semente sem um trabalho adequado, não vai dar frutos. Ou a gente vai ter frutos ruins, fracos. Então, assim, a gente tem hoje a tecnologia, a gente tem a capacidade, né? No século XXI a gente consegue divulgar um material como esse, um conteúdo como esse, vai alcançar um X número de pessoas. Um outro grupo vai fazer também um material tal qual e vai alcançar um outro X número de pessoas. E a gente hoje tem aí, eu acho que até já é evangelização do século XX, que a gente pode dizer, final do século XX, o televangelismo, mas tem aí o evangelismo em massa, na televisão, em rádio, mas a gente tem esse evangelismo que a pessoa faz pelo WhatsApp, a gente tem esse evangelismo que a pessoa faz no Instagram, mostrando sua vida. E se a gente não tiver o cuidado nesse evangelismo, né, de WhatsApp, Instagram, esse evangelismo do Facebook, né, das redes sociais, a gente não tiver um cuidado de nutrir bem, né, de trabalhar bem, a gente vai acabar tendo pessoas que vão entrar e vão sair porque não tiveram uma estrutura ou não tiveram um embasamento adequado. Foram enganadas, né? Vão até no Procompas. Aí lembra até acho que foi do programa que a gente falou alguma coisa sobre a importância do conhecimento. E como que a gente faz para se livrar, né? Porque é como se fosse um mar de informação, né? Essa que é a internet, né? Em geral, quase todas não são boas, né? E o que você tem que fazer é tentar achar seus líderes, né? Pessoas que já trabalham com isso, porque a gente tem uma grande profissão que, né, por exemplo, a gente aqui, né? A gente estuda pelo assunto para tá falando com vocês. Então, mas se você não confia na gente, tem outras pessoas que trabalham com isso. Eles pegam, filtram a informação e você aí é uma escolha pessoal mesmo, né? Quem que vai ser? Você vai olhar pelos olhos de quem, né? Essa que é a questão, né? Que você pode ajudar a dar uma filtrada por aí, né? Não sair consumindo qualquer coisa, né? Sim. E é interessante
A Bíblia se você pegar e ler ela de qualquer maneira, sem ter uma... Não é nem assim, a Bíblia tem que todo mundo ler. Mas o estudo aprofundado dela é perigoso se você começar a ler assim, só umas partes que te interessam. Você tem que ler todo o conteúdo. E se você quiser pegar esses conteúdos na Bíblia, uma ferramenta muito simples para você descobrir, às vezes, o que o texto está dizendo, é você ler o antes e o depois daquele texto. Às vezes você vai ler um versículo, depois para você saber em que aquilo se enquadra. E se você for ler o capítulo, antes e um depois para você saber onde aquilo enquadra. É uma forma fácil da própria pessoa direcionar, caso não tenha ninguém para direcionar ela. Então aí fica a conclusão, né? A ferramenta tá aí, ela é fácil, ela tá para todo mundo, mas nem tudo que reluz é ouro, né? A gente tem que ter um pouco cuidado no que a gente está consumindo, né? E a gente também que está produzindo, a gente tem que ter um certo cuidado, sim, para que tipo de mensagem, né? Se a gente está pregando errado ou não, né? A gente ficar atento, né? E explorar, né? A gente tem que tentar explorar ao máximo a nossa tecnologia, né? A gente aqui mesmo está gravando um programa, cada um na sua casa, né? É um recurso que antes nunca existiu, quer dizer, a gente está sem se ver, gravando um programa para passar para gente que a gente nunca vai ver, talvez, na vida, né? E isso que é o legal, né? Essa é a parte legal que a gente pode pensar sobre o futuro que vem aí, né? Eu acho que é isso, as ferramentas estão aí, tipo, a faca na cozinha, ela é muito útil, mas se a gente usar errado, a gente pode criar grandes males. Eu me senti Marcos Antônio agora, sabe? Aquelas filosofias que Marquinhos usa. Poxa, fazendo falta o garoto aqui. Mas assim, são ferramentas muito úteis. Realmente, a gente tá cada um em sua casa, quilômetros de distância, e a gente está gravando aqui de boa. Você vai ouvir a gente, talvez, a gente fez uma reunião há pouco, vendo pessoas que nos ouviram na Europa, pessoas que nos ouviram na Ásia, e a gente nem tem ideia se as pessoas falam português tal qual a gente. O pessoal em Portugal, não sei nem se são brasileiros, são portugueses de lá mesmo, e estão ouvindo a gente falando português do Brasil. E é uma evangelização, a capacidade que as tecnologias do século XXI nos dão. Tem muita gente que vai criticar, vai falar, isso aí é coisa do diabo. Mas se a gente usar bem usado, com a essência certa, dá um grande resultado e bons frutos, né? E para finalizar aquele assunto que a gente começou, falou da impressão, né, do papel impresso, né, da Bíblia. Agora a gente tem um arquivo digital que é grátis para qualquer pessoa no mundo que tiver um smartphone e acesso à internet. Praticamente quase todo o planeta tem acesso à internet de um smartphone, de um celular. Então, quer dizer, essa proporção foi escalada a N, né? Isso que é importante a gente analisar, né? A gente vê, né, quão importante a tecnologia foi para a gente e para o quadro de evangelização no geral, né? Então, sobre evangelismo, foi o que a gente falou. Um terreno perigoso a internet, mas é um terreno que, se explorado da forma certa e sempre com cautela, recurso a gente acha muito. Hoje, a desculpa que eu não tenho como ir na biblioteca aquela desculpa que todo mundo dá, eu não tenho como ir na biblioteca alugar um livro, buscar um livro, que eu moro longe. Hoje qualquer um tá com um telefonezinho na mão, mesmo que seja uma internet de rede mesmo, a internet que a gente tem em casa, todo mundo tá com o telefone buscando conteúdo. Então é fácil hoje de achar conteúdo, e tem muito conteúdo bom, e tem aqueles que a pessoa sempre tem que desconfiar. Mas isso aí, para nós cristãos, a gente pode usar os nossos pastores. Para quem não tem muita sabedoria, pode chegar. A igreja é para isso. Chega aos pastores e pergunta. Tem essas ferramentas para poder te responder. E o mais é tentar sempre filtrar o conteúdo, sempre buscar também
a leitura bíblica, mesmo que seja no smartphone, mas para tentar auxiliar o máximo possível na questão do evangelismo e na questão de entender o evangelismo também. Então a reflexão então a minha tia tá fazendo certo, né? Mandando todo dia uma mensagenzinha pelo WhatsApp, tá válido, nos status. Isso é evangelização, né? A gente concluiu que sim, né? Então tá ao alcance de todo mundo, até evangelizar mesmo. E até com a própria atividade que a gente compartilha, né? Pô, o cara é cristão e fica falando essas coisas, né? Então vamos só tomar um cuidadozinho. E é simples, hoje em dia tu pega, copia e cola lá, manda pro cara lá, ele fica bravo, mas tu manda pra ele lá paz do Senhor lá, que Deus vai trabalhando. Isso aí. Então, a gente vai concluindo esse podcast. Fica na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Forte abraço, até o próximo.